Fala galera, bom, bem-vindos aqui ao nosso canal, a nossa revisão, para que você fique aí um pouquinho preparado para poder resolver a prova da FUVEST para o ano 2021. Aqui nessa nossa aula, nós vamos falar sobre um pouquinho, né? Vamos conversar um pouquinho aí sobre a prova de língua portuguesa e como ela funciona. Então, eu optei por mostrar para você aqui os exercícios que foram já das provas anteriores, no caso, a prova do ano passado, que eu acho que é a mais nova, e as anteriores também são todas boas. Aliás, FUVEST, não é? Não há nada ruim aqui. Vamos falar sério, é uma prova muito bem elaborada e às vezes nós ouvimos assim, foi uma prova difícil. Não, foi uma prova boa, com uma qualidade excepcional. Então, o menino que vai fazer FUVEST, a pessoa que vai se submeter a esse exame, ela tem que realmente estar consciente de que ela precisa saber literatura, ter lido todos os livros da lista oficial. Resumo, meu amigo, eu disse lido a obra, ok? Porque você vai perceber que as questões ali mencionadas são muito específicas e quem não leu realmente vai passar apuro. Então fica a dica, ainda dá tempo, não é? Que você pegar esses livros, dar uma revisada, ok? Quem já leu, agora é só relembrar e com certeza vai cair. Mas nós não vamos entrar nessa parte, ok? A parte que nós vamos discutir vai ser a parte realmente da estrutura da língua, da leitura, da gramática, semântica, enfim. Essa é a nossa parte aqui para o estudo dessa aula. Então, prepare-se, vamos lá conhecer um pouquinho como funciona isso, ok? E realmente aqui vamos deixar já um aviso, não é? FUVEST não se faz correndo, FUVEST se faz com qualidade. Então, se o menino domina um assunto, ele deve tomar cuidado assim mesmo, porque às vezes as questões ali são tão minuciosas, assim, digamos, algumas diferenças muito pequenas, e o menino se confunde. Então, guarde a ansiedade, faça com calma e reveja tudo e duvide de tudo, porque aqui nós sabemos, não é? Às vezes as coisas não são o que parecem ser, aquela questão muito óbvia, não é? Pode ser, por que não? Ou não, né? Agora, se não for, nós vamos olhar, ok? Vamos falar sobre isso, não é? Para que você consiga, então, resolver as questões. Bom, meninos, para começo de conversa, não é? Eu escolhi essa daqui, para começarmos um aquecimento e já apresentar a proposta. O que é que você acha que eles cobraram? Eu falo muito isso para os nossos estudantes, nós comentamos muito sobre isso, e análise sintática é a base para a vida do cidadão. E não simplesmente você pegar a nomenclatura, por exemplo, objeto direto, complemento nominal, adjunta de nominal. A pessoa diz, mas esse não tem sentido. Tem sim. E o sentido só aparece quando você entende o que é e o porquê daquilo ali. Óbvio que uma prova tal como essa vai te cobrar isso. Não sei qual a área. Pode ser, aqui no caso você já está vendo aí, é o sujeito. Ele pode te cobrar os termos ligados ao verbo, ou os termos ligados ao nome, ou o vocativo. Então, meninos, o foco aqui dessa parte é sim sintaxe, análise sintática. E ele disse ali no texto o que queria sobre sujeito e tal. Então eu já separei o que é, não é?
a proposta aqui apresentada. Nós sabemos que existem na língua, quando nós dizemos sobre sintaxe, que é a organização estrutural, não é? A nossa língua ela é montada basicamente entre quem, sujeito e o predicado. Então, existe uma sequência, nós chamamos ordem direta, não é? Dos termos aqui da nossa língua, que nós começamos com o sujeito, continuamos com o verbo, e aí se houver o complemento, e também se houver o adjunto adverbial. Mas, basicamente, o que nós precisamos? O sujeito e o predicado. Esses dois termos são classificados como o que, gente? Termos essenciais. Sim. Mas, às vezes, você pensa, o sujeito às vezes é inexistente, como é que pode ser chamado de termo essencial? Mas, se o nome já diz que o sujeito é inexistente, é porque o predicado está ali. Então, o predicado faz parte. O sujeito, quando não existe, tudo bem. Mas, quando ele existe, meu querido, o que você entende? Ele é responsável pela concordância verbal dessa oração. É isso, porque muita gente pensa que sujeito é quem faz ação, né? É aquele termo lá que faz ação. Olha que superficialidade, né? Em não saber o que é realmente a estrutura. Então, nós temos que lembrar isso aqui, porque essa questão está falando sobre isso, tanto. Vamos confirmar aqui uma coisa que eu acabei de falar? Olha o que está escrito aqui. No português do Brasil, deixa eu só ligar aqui, meninos. Aí, pronto, o nosso laser. No português do Brasil, a função sintática do sujeito caiu. Meu querido, prepare-se. Faça uma bela de uma revisão de todos esses termos. Faça aí um roteiro e lembre como funciona cada um, como é a estrutura de cada um. Aqui nós estamos falando de sujeito. Aí ele já começa, olha, a função sintática não possui necessariamente, olha, uma natureza de agente. Olha nisso. Ainda que o verbo esteja na voz ativa. Então, espera aí um pouquinho, vamos lá, stop, como diz, né? Opa, eita, vamos entender aqui o que está acontecendo. Porque sujeito, então, é o termo essencial, responsável por se comunicar com o verbo, conjugar esse verbo, entrar em sintonia com ele, entrar em concordância com esse verbo, e, logicamente, o sujeito é uma informação que vai se ligar ao predicado, e o predicado é o que contém o verbo, e toda a informação vinda do sujeito quando ele existir. Aí você fala, mas o que tem a ver voz verbal? O que é voz verbal? Então, olha a FUVEST amarrando as pontas. Voz verbal tem tudo a ver com o sujeito. Por quê? O sujeito não aparece ali fazendo ação? Sim, por exemplo, o pescador matou a cobra, é um exemplo bobo. Não é? O pescador matou a cobra. O pescador é o autor da ação de matar. A cobra é o objeto, porque foi morta. Então, nós temos a estrutura sujeito, olha isso, com a proposta, o pescador atuando na ação de matar e a serpente, no caso. A cobra é o que? A receptora da ação, né, de matar. Quer dizer, a cobra foi morta. Então, a voz verbal depende da situação em que se encontra o sujeito. Agora, só para você lembrar, vamos colocar essa frase aí do pescador na voz passiva. A cobra foi morta. Pronto, posso parar aqui. A cobra foi morta. Mas eu posso dizer pelo pescador, se eu quiser. Lembre-se que isso é chamado voz passiva. Voz passiva. A cobra foi morta. Percebeu? Então, peraí, a cobra não é autora de ação nenhuma. Por isso é que esse sujeito não é agente, mas a cobra foi morta. O sujeito é responsável pela concordância do verbo, foi ali, foi morta. Se você quiser agregar uma informação adicional
e colocar pelo pescador, o que você fez? Você colocou o agente da ação verbal ali, porque foi morta pelo pescador. Então, olha só como funciona a língua portuguesa. É assim que você vai ter que tratar aqui, porque vai sim ser cobrado de você esse tipo de estrutura. Bom, gente, agora que eu já te preparei aí, até ficamos um pouco empolgados no negócio, vamos dar uma olhadinha aqui como é que funciona? Ele disse então, agora vamos lá, vamos ler de novo. Olha ali. A função sintática do sujeito não possui necessariamente uma natureza de agente, ainda que o verbo esteja na voz ativa. Opa, olha a informação adicional aí, mas peraí, como é que é isso? Ainda que o verbo esteja na voz ativa, o sujeito, o quê? O sujeito o quê? Olha lá, o que ele diz? Não faz ação. Olha isso. Então, o que nós estamos vendo? Não dá para pegar aqui e levar a ferro e fogo. Voz ativa é o sujeito que faz a ação da oração. Voz passiva, aí o sujeito não é o autor da ação verbal. Isso é óbvio, que é o clássico da coisa. Mas a FUVEST entrou com uma informação aqui e que você precisa interpretar. Está dizendo que está na voz ativa. Só que ela disse o quê? Não possui necessariamente uma natureza de agente. Bom, meu querido, eu acho que agora já conversamos bastante e aqui ficou claro o que você vai precisar fazer. Busque os verbos, verifique como esses verbos estão. Veja o sujeito, que necessariamente vai ser um numeral, um pronome ou um sintagma nominal que contiver um substantivo ou qualquer classe de palavra que faça papel de substantivo, não é? Para entrar em contato com esse, em sintonia, em concordância com esse predicado. Agora você sabe o esquema. Então, olhe as questões apresentadas para você, não dispense a leitura do texto, responda para mim. E agora, na sequência, vamos voltar aqui com a correção, ok? Vamos lá, então? Prontinho, então? Após ter lido o texto e as questões na sequência, vamos agora olhar aqui a resposta então, ok? Espero que você tenha acertado. Olha ali, é a letra A, com certeza absoluta. Vamos pegar aqui o esquema que nós já aprendemos e já comentamos aí durante o curso, o ano inteiro. Digamos que o carro é o sujeito, ok? O carro é o sujeito. Verbo, complemento. Olha ali, então quer dizer, o carro furou o pneu. Vamos pensar no complemento. O complemento é chamado objeto, ok? Que é um complemento de um verbo de ação, ok? No caso, o pneu foi aquilo que foi furado. Só que, obviamente, não dá para você dizer que quem é o autor da ação de furar o pneu seria o carro. Olha isso. Por isso é que ela entra e diz, olha, aqui no Brasil, né, o pessoal usa assim, e dessa forma acontece, né, não necessariamente o recurso apresentado. Belíssima questão, treinou todos os tipos de estrutura aí básica de construção das orações da nossa língua. Então, que fique claro. Vamos, última vez aqui. Nós sabemos, então, que a estrutura da língua é sujeito, verbo e complemento. Não esqueça que o sujeito pode ou não agir, fazer ação, e o objeto, no caso, o complemento de um verbo de ação, digamos verbos nocionais, ok? Vai ser o alvo, vai ser o passivo, vai ser o receptor dessas ações. É isso, e vamos lá, porque nós temos outras questões ainda para poder, não é, apresentar para vocês. Ok, pessoal. Agora vamos lá para mais uma questão aqui. Outra abordagem, não só com referência à análise sintática, mas agora aqui nós vamos ter que fazer uma análise textual de um poema. Aí nós vamos ter que tomar cuidado, porque nós sabemos que aqui a função poética da linguagem, ela vai aparecer. Então, até a função emotiva, às vezes, também pode aparecer. E isso vai gerar aí alguma situação em que você vai ter que interpretar alguns fatores para chegar, né, às conclusões corretas. Ok?
Então, ali eu disse que você teria que reconhecer esses recursos linguísticos. Eu, para antecipar como aqui nós estamos, para te mostrar alguns recursos e como funciona, vamos dizer, um pouquinho os bastidores, não é, dessa prova, você percebeu aí na tela que aparece, vamos dizer, uma poesia, né, chamada Amora, do Marco Catalão, olha ali. E ele começa dizendo o seguinte, vamos ler aqui para não ter prejuízo, não é? Ele diz, Amora. A palavra Amora seria talvez menos doce. Então tome cuidado aqui com essa informação. Ó. Seria talvez menos doce e um pouco menos vermelha, se não trouxesse em seu corpo, como um velado esplendor, a memória da palavra amor. Então, peraí. No corpo, que corpo? O corpo da palavra. No Amora, tire o A. Vamos lá, vamos eliminar o A. O que sobrou? Amor. A base da palavra. E ele disse que era o quê? Olha, essa palavra amora seria talvez menos doce, né? Menos doce. Se não trouxesse aí nesse corpo, né? Velado ali, né? Como um velado esplendor, não é? A memória, só a memória da palavra amor. Tá bom, tudo bem então. Até aqui nós temos uma opção de leitura que você também pode interpretar de uma outra maneira, mas é por aí que ele está querendo te conduzir. Agora, olha essa daqui, ó. A palavra amargo seria talvez, mais doce. Espera aí um pouquinho. Nós já tínhamos recebido aqui uma informação que ele disse aqui menos doce. Aqui ele disse mais doce. Isso nos traz a lembrança. Uma figura, né? Uma figura de linguagem aí, não é, meninos? Isso aí é chamado aqui, né? Como é que era mesmo aquela figura em que nós damos os opostos? Aqui, olha, aqui eu digo menos doce, agora já estou falando ali, ó, mais doce. Lembra disso? A antítese. Propostas antitéticas apresentadas para você. Vamos continuar com a leitura aqui, então. Calma aí, vamos lá, vamos por parte. Mas já deu para ver que a coisa está uma antítese aqui. Então, ali, a palavra amargo talvez seria mais doce, olha isso, e um pouco menos acerba, não é? Menos acerba. Se não trouxesse em seu corpo, de novo, ele volta com essa proposta. Como uma sombra a espertar, olha que coisa, como uma sombra a ficar olhando, aquela sombra que está ali, a memória da palavra amar. Então, olha isso, o corpo, olha lá, da palavra amar, amargo, amor, amora. E ele joga isso. Então, quer dizer, esse corpo, vamos dizer, a base, a estrutura, o radical, vamos pegar por aqui, seria a palavra amor, não é? É óbvio que de amor você não faz amora nem amargo, pelo amor de Deus, não é isso, né? Mas é o que ele está querendo jogar aqui, que no corpo disso existem essas palavras. E você percebeu que ele disse, olha, seria menos doce aqui, mas aqui embaixo, olha, seria mais doce, né? Então ele está te guiando, ele está te mostrando itens, olha só, que você vai precisar. Por quê? Elas estão sonoramente ligadas, não é? Então, no contexto, a gente já sabe que existe uma como é que a gente pode chamar? Uma antítese entre a amora, que seria menos doce, e o amargo, que seria mais doce. Não foi isso que ele falou? Então, aí você tem que pensar, não é? Decorrente da memória. Decorrente qual memória? Da memória das palavras, amor e amar. E essa relação aí, que vamos dizer, essa relação de antitética, uma relação de opostos. O que resulta? Resulta nessa tensão, mas é uma tensão inesperada entre esses termos, que são muito semelhantes entre si. Olha lá, então ele cria um ambiente, você fala, nossa, é um ambiente totalmente inusitado. Por isso que poesia é uma coisa muito aberta, não é? A pessoa fica muito livre para pensar certas coisas, mas é isso que ele está falando. Ele está dizendo, olha, para cima existe uma situação, para baixo é a situação oposta. Agora, dentro do corpo, das palavras que nós estamos te apresentando, nós temos aqui amor e amar. E aí? Agora, qual conclusão nós chegamos disso? Aí a Fulvestre entra e diz o seguinte, é correto afirmar que o poema, e ponto, e põe na mão do menino, que o menino tem que ler tudo. Como então nós já estamos aqui com a proposta na tela, eu gostaria que você reconhecesse
não é? As 5 letras apresentadas e na sequência, vamos lá, vou te mostrar a resposta aqui para a gente poder corrigir, ok? Para corrigirmos juntos. Vamos lá ver. Um tempinho para você ler então e depois você segue com o vídeo. Depois de então ter feito a leitura, a resposta correta seria ali, a letra D, com certeza absoluta. Olha lá, possui reiterações. O que é isso, reiteração? Retomar, buscar. Olha ali, ó. Sons. Amor, amar, amora, amargo. São situações que outra, gente. É isso que nós comentamos. É o inusitado, é o inesperado. É aquilo que você lê no intuito de se sentir bem, de se distrair, não é? Não que vá querer alguma coisa a mais que isso. Era por aí que ele jogou, não é? E nada mais bonito do que falar sobre amar e amor. Então, isso é muito interessante. Foi o que ele jogou lá. Ó. Então, são reiterações sonoras que resultam em uma tensão inusitada, não é? Quer dizer, inesperada, entre os dois termos, amar e amor. Olha o nível dessa questão. Né? Então, muito legal. Basta agora você treinar outras e começar a perceber. Veja bem, as palavras estão aí na nossa frente, basta tentar codificá-las. Vamos ver mais uns casinhos? Prepare-se aí. Bom, agora aqui, com o mesmo texto, mas com mudança aí de foco, a prova cobrou nada menos do que morfologia, que é o que mesmo, gente? A parte da gramática, em que você vai estudar ali os processos formadores das palavras, a classificação de todas as nossas palavras, que são 10 classes da nossa língua, substantivo, adjetivo, pronome, advérbio, não é? Conjunção, preposição, etc. Nós sabemos que são as 10. Aqui, na questão, você já percebe. Olha ali. Ele está te apresentando assim, amora é substantivo, olha ali, amora depois ele fala amargo, adjetivo. Então, nessa questão, que é uma questão, claro, característica de qualquer prova de língua portuguesa, não só da FUVEST, é necessário o menino reconhecer, sim, que tipo de classificação essa palavra recebe, mas aí nós temos que lembrar, não é pegar a palavra separada, não, nós temos um contexto aqui e não podemos desconsiderar isso. Então, meninos, aqui seria realmente o reconhecer dessas classes e como, lógico, funciona o contexto apresentado, ok? Então, como você já conhece o texto, agora, basicamente, você vai fazer uma leitura das questões aí apresentadas e vai lembrar, não é? Como é que funciona um adjetivo, qualificações, características, ou um substantivo com a nomenclatura, e essa nomenclatura possui uma classe, e essa classe é um conjunto, que pode ser o quê? No caso aqui, por exemplo, uma amora, uma fruta, olha isso, não é? E aí é uma subclasse dentro do procedimento todo. É assim que funciona. Então, aqui a questão não entrou em muitos detalhes sobre isso, mas ela quer que você reconheça como funciona. E ainda falou alguma coisa ali no meio. Olha, existe uma proposta ali na letra C, ela fala, olha, há um sentido denotativo. Que é isso? Não é? Literal. A palavra pela própria palavra em si, e não a ideia, não é? Conotativa, que não significa literalmente o que está apresentado, ok? Então, por favor, faça isso, leia as questões novamente e vamos conferir aqui a resposta e comentar. Bom, então vamos lá ver? Com certeza você já deve ter desconfiado, não é? Porque aqui, quando nós lemos, não é, o poema, ali, com referência à palavra amora, não é? Essa palavra aí foi acentuada, não é? Porque ela contém ali uma ideia do substantivo amor. Então, ela evoca, ela representa o substantivo amor. E onde é que nós comprovamos isso? Quando nós lemos o quê? Olha lá, a palavra amora seria talvez menos doce, ali no comecinho do texto, olha lá, seria talvez menos doce, se não trouxesse em seu corpo a memória da palavra amor. Então, pela lógica, a única resposta possível realmente aqui seria isso, ó, o substantivo amor,
Ele é um intensificador. Olha que interessante, olha ali, intensifica o dulçor. Então seria esse dulçor, é um superlativo da palavra doce. Então, dulcíssimo seria o dulçor. Aí seria o substantivo, né? Lá, o dulçor. Aquele sabor adocicado da situação, que seria da palavra amora. Olha isso, que interessante, que questão boa para você poder lembrar como funciona um substantivo, um adjetivo, olha ali, um pronome, um artigo. Não se esqueçam que todas as vezes que nós tivermos um artigo, olha ali, ó, não é? Ele vai sim representar a palavra da frente como um substantivo, não é? Então, no caso aí, o dulçor seria o doce mais doce, olha isso, né? E preparem-se então para, vamos ver como será esse ano a proposta de morfologia apresentada por eles. Partiu para a próxima? Vamos ver como é que vai ser aqui. Bom, meninos, olha só, é muito assim complexo tirar algumas conclusões sobre essa situação que vai ser aqui apresentada, porque isso aqui é chamado, digamos assim, uso de expressões idiomáticas. Então, isso gera muita polêmica, como essa questão aqui gerou. Mas eu acho que fica claro quando a gente lê e, de acordo com o gabarito oficial deles, o que eles queriam aqui. Então, o que seriam essas expressões idiomáticas, não é? É um ditado, digamos assim, usado com uma proposta muito subentendida, que te leva a ver, a chegar a uma conclusão, mas aí é que está. Você não tem o literal, você tem que pegar aquela ideia, criar uma imagem da situação e chegar às suas conclusões, tais como nós vamos ler aqui. Então, quer dizer, reconhecer algo subentendido ali dentro de uma proposta. Por quê? O que ele falou? Olha, vamos tentar entender melhor o texto. Ó. Ele disse assim: uma planta é perturbada na sua cesta. Olha lá. Seria aquele repouso. Então, peraí, a pessoa está em repouso. Vamos pensar assim, vamos pensar que uma planta ali seria um ser. Vamos pensar numa pessoa. Você, por exemplo, está lá deitado, sossegado, e aí você é perturbado pelo exército que a pisa. Então, você é sempre, é aquele negócio, a pedra no caminho. Então, uma planta é perturbada na sua cesta pelo exército que a pisa. Então, pisa-se, pisa-se. O que seria isso? Essas perturbações diárias, esses atropelos. E aí? Então, peraí, eu estou sendo perturbado, eu estou sendo esmagado, eu estou sendo o quê? Torturado. Eu estou sofrendo uma ação. Agora vamos prestar atenção. Quando nós estudamos, todo mundo gosta, o brasileiro ama a conjunção, mas, não é? Que jornal não usa isso? Essa conjunção, que é nada menos, nada mais do que um conector, aqui no caso, ligando as orações, ela vai te passar uma informação. E é aí que você tem que tomar cuidado. Porque quando nós temos uma oração coordenada, que seria o quê? Uma oração que vai trazer uma informação, e a informação está muito ali evidenciada com a fala mas, que seria um contraste. Quer dizer, por que a coordenação? Porque ela não se liga a nada sintaticamente ali, digamos, com as falas anteriores. Tanto que ele abriu assim, mas, olha lá. Agora, quando você fala isso, a proposta é, vamos dar o contrário aqui. Então, houve uma situação que você está sofrendo, sim, com batidas, estão esmagando, perturbando a todo instante, e esse exército que pisa queria ser o quê? Os problemas, sabe? Vamos pensar por assim. Né? Vamos pensar assim. Aí você diz, mas mais frágil fica a bota. Então, olha vamos dizer, o opressor, aquele que causa, que gera o problema, que se acha todo poderoso, aqui no caso. Olha lá o que está escrito. A bota fragilizada. Há um ditado também muito antigo, que a gente não sei se tem muito a ver aqui, mas se a gente for pensar, lembra daquilo? Quem bate, o que, gente? Esquece.
quem apanha sempre se lembra. Então, o que oprime passa. Às vezes você fica, esquece da vida, acabou. E o que foi oprimido? Nunca. Não é? Aqui, mais ou menos próximo, é lógico que não dá para comparar muito. Mas se você perceber, o que nós estamos falando? Nossa, de tanta pessoa ser, sabe, você sofre, você pisada, você tem aquela situação toda, não é? E aí depois você fala, olha, mais pra fica a bota. Então aí, olha a resposta que eles deram, eu achei interessante, porque ele disse assim, considerando que se trata de um texto literário, então quer dizer, é um texto com propostas muito subjetivas, ali apresentado, não é? Uma interpretação que seja capaz de captar a sua complexidade, realmente foi um pouco complexo isso daqui, muito, né? Não, capaz de, né? Não pouco, né? A sua complexidade, ela abordará o poema como? Como que você abordaria a proposta aqui? Vamos lá, então dá uma lida, vou te dar um tempinho, né? Você de novo dá uma paradinha para você conferir. Ok? Espero que você tenha acertado. Agora para conferir comigo aqui. Vamos lá? A resposta do gabarito oficial, apesar de todas as polêmicas que nós lemos aí na internet, eles dão como a letra ali. Sim, faz sentido. Por quê? O que é resistência? É você não ceder. É você não ceder. É você não se entregar. Ao quê? Aos atropelos. Porque a bota fica frágil. Sim, ninguém é, vamos dizer, ruim a vida toda, porque a coisa acaba, não é? A coisa termina. A fragilidade vai vir, sim. E é isso que ele diz, mais frágil fica a bota, né? Essa é uma proposta, por exemplo, defesa da resistência civil, dá para entender que seria o quê? A resistência, dizer o quê? O não, ou então não deixar se abater, mas no caso, resistência civil também poderia ser um lado de uma situação de guerra, não é verdade? Que também pode ser interpretado por aí. Você não deixar nunca, se você for por aí, né? Não deixar se abater. E outra, cabeça para cima, né? Bom, enfim, gente, é uma questão muito complexa mesmo. Várias coisas aí foram, né, comentadas durante, né, quando aconteceu essa prova, mas fica a dica, eu acho que deu para entender bem. Quer dizer, o que ele quis dizer, olha, se existe perturbação, nada permanece. Nada permanece, né? Então é isso aí. Agora é óbvio que se você também se deixar bater, aí você que não é você que é o fraco. Então na vida sejamos fortes. Seja lá qual for o problema, não é verdade? Não se fragilize. É isso daí. Força. Fica aí a dica, né? É bom até para a prova. Força sempre. Não se deixa bater por nada. Ok? Bom, vamos lá, tem mais coisa para a gente ver aqui. Aí, o mesmo tipo de situação. Ele diz agora, o ditado popular que se relaciona melhor com o poema, gente, agora é com vocês. Qual é o poema que você... Aliás, qual é o ditado aqui, né? Que vai... Vamos falar o seguinte, gente, é próximo, né? Não dá para você, olha, falar, esse aqui é que substitui totalmente, né? Então seria uma questão de semelhança aí, para você entender. Dá uma lidinha, por favor, faça isso para nós corrigirmos. Ok, vamos conferir? Eu acho que ficou um pouco evidente aqui que seria essa letra aí, a letra B, não é? Olha lá, água mole em pedra dura. Água mole daria para a gente fazer um paralelo aqui com a tal da situação de ser frágil, porque a água é uma coisa frágil, mas só que é que eu falo, a persistência da situação em você se manter vai até acabar. Então, olha, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Essa é a resposta oficial deles. Mantiveram a questão foi aceita, né? E passamos aí para você uma situação muito inusitada, porque olha lá, são ditos populares que podem ser interpretados de várias maneiras. E uma prova como essa, ela tem essa característica de levar a pessoa também a refletir um pouco sobre certas situações, em que as palavras aqui não indicam, não é? E você vai conseguindo aí de pouco pensar, refletir um pouco na vida, porque realmente, né, é a persistência, é a resistência da situação.
Sempre a gente consegue os nossos objetivos dessa forma, não é? E quem não persiste, não existe. É por aí. Muito bom. Gostaram? Vamos ver outra? Olha lá, mais uma, não é? E também passamos aqui para os finalmente quase. Ok, pessoal, vamos lá então. Essa próxima questão aqui, ela também vai trabalhar um pouco aí da parte de gramática com referência à pontuação. E no caso aqui, muito específico, o uso de 2 pontos. E nós temos visto também uma incidência muito grande das aspas, muito usadas, ainda inclusive aqui no texto, nós vamos conferir aqui, ó, algumas outras situações também, mas não foram cobradas, mas é só para a gente fazer alguns apontamentos. Por exemplo, olha isso, os parênteses com reticências. Isso é um corte, porque aqui o que estava escrito às vezes não interessava, eles cortaram. Então, reticências também é uma situação para a gente pensar bastante. Aqui nesse caso exclusivo, específico, foi um corte, ok? Mas ela pode deixar o quê? Uma abertura do pensamento do narrador para com você. Lembra daquela fala de Quincas Borba, quando ele recebe a herança após a morte das pessoas da família? Ele diz, o que parecia uma desgraça, e ele coloca as reticências após a palavra que parecia uma desgraça, quer dizer, a desgraça, reticências. Ele não completou. Ali não foi corte. Ali foi o quê? Será que a pessoa estava feliz, contente ou realmente muito triste com a situação, não é? Fica a seu critério. Lembre-se dessa parte aí, é interessante ali no livro Quincas Borba. Mas enfim, ó, vamos dar uma lida rapidinho comigo aqui para a gente poder falar sobre esses 2 pontos. Ele diz, o Twitter é uma das redes sociais mais importantes no Brasil e no mundo. Um estudo identificou que as fake news são 70% mais propensas a serem retuitadas do que fatos verdadeiros. Outra conclusão importante do trabalho diz respeito aos famosos bots, que seriam ali os robôs ali. Aí começa a aparecer 2 pontos, olha só. Então já vamos bater um papo aqui sobre isso. Por que você usa 2 pontos depois da palavra bots? Olha ali. Ao contrário do que muitos pensam, esses robôs não são grandes responsáveis por disseminar notícias falsas. Então, olha isso. Não é uma explicação? Sim. Você acabou de ilustrar os famosos bots, os famosos robôs. Aí você clareou ali a proposta, mas depois embaixo ele diz assim, nem mesmo comparando com outros robozinhos, mesmo recurso, 2 pontos. Tanto os que espalham informações mentirosas quanto aqueles que divulgam dados verdadeiros alcançaram o mesmo número de pessoas. Bom, meninos, quer dizer, essa é a questão que nós vamos discutir aqui, esse último trecho, olha lá. No período, nem mesmo comparando com os robozinhos, 2 pontos. Vamos focar nesses 2 pontos. E ali ele faz uma pergunta para você, olha lá, ó. Por que você usou isso? Basicamente, para fazer o quê? Quando nós vamos fazer o uso desses 2 pontos, lembrem-se que você mencionou algo anteriormente ali, robozinhos, olha lá, ó. Outros, comparar com outros robozinhos. E depois você vai fazer uma... Leia as perguntinhas. Essa é mais simples. E responda para mim e vamos conferir a resposta. Bom, aí galera, vamos já dar uma olhadinha como funciona a resposta? Ficou fácil para você, não ficou? Qual seria? Pronto, olha lá, ó. Simples, não é? Os 2 pontos aqui introduzem uma explicação, porque no contexto em geral, não é? O fato de que 2 grupos de robôs tiveram desempenho muito semelhantes à divulgação das notícias, né? E aí ele usa ali os 2 pontos para explicar isso, que eles eram os responsáveis pela divulgação desses fake news. Mas basicamente, então, não temos muito aqui o que te enrolar, não é? A realidade é essa, 2 pontos é para isso. É a parada para mostrar o que você anteriormente, não é, quis transparecer ali de uma maneira mais nítida, mais clara. Pode ser uma enumeração, não é? Aí você fique à vontade para mostrar como você quer. Pode ser essa explicação mais detalhada, como se fosse aqui, no caso aqui, olha lá, ele usou, não é? Como uma oração, mas é uma informação adicional ali. Tudo bem? É isso daí. E vamos para a próxima pergunta, isso, para terminarmos aqui a nossa revisão. Olha essa questão aqui. Quem nunca leu um livro de Machado de Assis
para poder pensar um pouco mais na vida, não é? Então aqui, gente, olha só, ó, eu escolhi essa aqui, mas é óbvio que havia outras. E essas outras a gente deixa aí para o pessoal, os nossos amigos da literatura, para nós não entrarmos aqui em áreas que não estão aqui agora, no momento, para serem analisadas, mas não deixam de ser lindíssimas. Porque esse livro é a representação de uma coisa muito comum. Você ser feito de trouxa, você ser feito de bobo e achar que com tudo que você tem as pessoas são suas amigas, porque você é rico, olha lá, não é porque você tem dinheiro, as aproximações que aqui aconteciam do Rubião, do ex-professor, né? É uma coisa muito triste, né? Para a alma humana, depois no fim de tudo isso ver falar, poxa vida, fui um idiota, né? E é o que o Machado, eu acho que deixa um pouco ali, é muito triste, né? O fim do ex-professor. Mas essa é a realidade, né, da vida, isso pode acontecer mesmo, e não, os personagens aqui todos muito bem posicionados, as críticas muito bem feitas, porque nós estamos falando aqui de realismo, e o realismo, ele criticava a sociedade burguesa aqui, no caso, Rio, aí é Rio, né? Machado ali, né? Buscando aquela situação toda, porque as propostas cariocas aí, do uso em si, a grandeza da coisa, né? A soberba de certas pessoas que eram detentoras do saber e do poder. Então, aqui nesse trecho desse livro, ele diz assim, ó, e Sofia interroga, impaciente a leitora, tal qual órgão é tartufa. Ai, amiga minha, a resposta é naturalmente a mesma. Olha o Machado, né? Entrando ali, ó. Também ela comia bem, dormia largo e fofo. Coisas que, aliás, não impedem que uma pessoa ame quando quer amar. Se essa última reflexão é o motivo secreto da vossa pergunta, deixai que vos diga que sois muito indiscreta e que eu não me quero senão com simulados. Repito, comia bem, dormia largo e fofo. Chegar ao fim da comissão das Alagoas com elogios da imprensa. A Atalaia chamou-lhe o anjo da consolação. E não se pense que este nome a alegrou. Agora aqui, vamos para o foco da questão, não é? Porque nós estamos aqui procurando realmente solucionar a nossa questão. Olha ali. O que significa posto que? Vamos ler de novo? Olha, e não se pense que este nome a alegrou, não é? Posto que a lisonjeasse. Ao contrário, resumindo em Sofia, toda ação da caridade podia mortificar as novas amigas e fazer-lhe perder um dia o trabalho de longos meses. Assim se explica o artigo que a mesma Folha trouxe no número seguinte, nomeando, particularizando e glorificando as outras comissárias, estrelas de primeira grandeza, não é? Essa Sofia, essa é complicada, não é, meninas? Então é uma coisa de louco aí. Esse livro é muito interessante. Bom, mas enfim, vamos lá. Olha só, ó. O que você percebeu? E não se pense que este nome a alegrou. Então, ela recebe ali, não é? Um título. A questão é, olha, posto que a lisonjeasse. Então, peraí. Não se pense que este nome a alegrou. Quer dizer, ela não ficou muito... Não gostou muito, não. Mas ela estava recebendo lisonjas. Está vendo só? Estava sendo bajulada. Olha isso. Percebeu? Coisa que ela gostava, né? Essa daí é uma sem vergonha. Vamos falar sério, né, gente? Então, é uma coisa de louco. E o Machado diz, olha, posto que a lisonjeasse. Então, nós estamos falando aqui de orações. E essas orações são orações chamadas adverbiais. São advérbios. E esses advérbios traduzem o que aqui no caso? Não é? Um contraste. Um contraste. E é isso que você precisa perceber. Porque ela recebe um título e parece que não gostou não, hein? Percebeu? Mas o título, olha lá, mas, ainda usei uma outra palavra, mas o título que ela recebeu era uma lisonja. Olha isso.
Você percebeu? Então aqui ele diz, posto que a lisonjeasse, você vai ter que trocar isso. Como a gente sabe que é uma maneira muito importante de se entender leitura, no caso são as nossas orações subordinadas. Então aqui, por se tratar de um advérbio, vamos dizer, é uma concessiva. Olha isso. É um contraste. E você vai ter que reescrever. Então, por isso é que eu coloquei reestruturação frasal. O que é isso? Você remontar, remodelar, mas repaginar, podemos até falar assim, sem mudar nenhum sentido. E tomando muito cuidado com o que vem apresentado nas questões abaixo, com questões de pronome, porque às vezes a gente sabe que uma conjunção atrai um pronome oblíquo. Uma palavra negativa também pode fazer isso, não é? Então você tem que tomar cuidado na hora da reescrita. Tanto que ele disse lá, existe essa conjunção posto que, e ela te apresenta isso, uma ideia de contraste. E aí o que você vai marcar para mim então? Vamos lá, a resposta é simples, gente. Dê uma olhada aí de novo, pare o vídeo e vamos conferir, ok? Faça isso agora. Pronto. Então, apesar de, olha só, apesar de o que? Lisonjeá-la. Falei a mesma coisa. O apesar de representa o posto que é o quê? Contrastes. Só que o posto que é um pouco mais antigo, a gente não usa tanto mais, né? Hoje é mais fácil, o apesar de é bem mais prático, bem mais simples, bem mais comum, mas não deixa de ser. Então, não se esqueça que as orações subordinadas, que são orações dependentes de uma outra informação que aparece, chamada oração principal, elas podem fazer esse trabalho, não é? De ser um advérbio ali, apresentando uma situação de análise argumentativa ali para passar a resposta aí, para passar a resposta não, para passar, digamos, a informação que o autor queria aqui. Ok? Então não se esqueça, dê uma boa revisada nas orações substantivas, que são, aí, no caso a oração substantiva, subordinada substantiva, são relatos. Não trazem muita complicação para nós. As adjetivas, que são as características das palavras anteriormente mencionadas, e aqui no caso, essas sim, essas podem te criar um pouco de encrenca. Por quê? Nós sabemos que as adverbiais, elas simplesmente são o que são, porque as conjunções apresentam ideias, e essas conjunções são várias. No caso aqui seria o quê? Sinônimos, buscar sinônimos, mas sem mudar sentido, porque sinônimo é isso, semelhança, mas não necessariamente escrever a mesma palavra. Belíssima questão. Depois, por favor, busquem as outras para que você também releia, para lembrar dessa obra, Ao Vencedor, as Batatas. Falando nisso, você entende esse ditado? O que você sabe sobre Ao Vencedor? É aquele que ficou com a taça na mão. E as batatas. Além disso tudo, não é? Porque isso aí era tudo ali referente a uma tribo que existia, a história conta, né? Mas esse ditado é muito bonito. Ao vencedor as batatas. Por quê? Além de você ganhar, você ainda vai pegar o que perdeu e vai se alimentar daquilo ali. Você ainda vai levar o prêmio de quem perdeu. Então, quem ganha leva tudo. É isso aí. É o jogo do vale tudo. E nessa obra aqui foi mesmo, gente. É um jogo do vale tudo, né? Fica aí, então, a dica para você sobre a obra Quincas Borba. Eu só espero que você faça uma belíssima prova. Aproveite esses momentos finais para revisar alguma coisa, faça algum resumo interessante. Lembre-se de tudo que nós comentamos aqui, por isso aqui simplesmente ser um pingo no oceano, mas já é um apoio para que saiba usar bem, saiba ver as questões com calma, não se precipite na hora de marcar, ok? Leia novamente, repense. A FUVEST, ela não dá na cara aquilo que ela quer. Ela elabora muito bem o que ela faz, tanto que, olha só, uma questão como essa, aquelas outras que nós lemos lá atrás, que nós vimos, os ditados populares, as questões de morfologia, as questões de análise sintática. Meus queridos, boa FUVEST, e espero que você consiga, nesse ano,
obter tua vaga lá. E que seja feliz, não é? Pelo menos isso daí. Sucesso sempre. Nunca desista daquilo, não é? Que você busca. É isso daí. Que fica então para você aquele ditado: água mole, mas não seja mole também, sempre, né? Mas fica aí o ditado: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Faça seus buracos nas suas pedras e consiga tudo o que você quiser. Um grande beijo. Fica aí o recado do professor Ricardo Mamédio para todos vocês e uma boa prova a todos. Sucesso. Tchau, gente. Até mais.